Boa noite, Igreja do Senhor. Bem, eu creio que a maioria de vocês já me conhece, certo? Creio que a maioria de vocês entenda a minha história. Talvez alguns entendam como uma história, mas não. Eu sou real. Sim, e o meu Deus também é real. Saber apenas por ser pregado e não sentir na pele o que eu passei são situações bem diferentes. Sim, são situações bem diferentes quando você passa pela aprovação e quando você ouve falar da aprovação, certo? Sim. Desde muito novo, Deus me capacitou, me deu dons para serem usados para a glória dele, mas muitas vezes eu não entendi como usá-los. E quantas provações. Por quê? Para um servo de Deus, pré-requisito é provação. Sim, provações. Você já escutou alguém sendo vendido pela sua família? Quão pesado isso é, quão triste isso é. Sim, eu fui vendido pelos meus irmãos por inveja. Tentações, e quão grandes tentações, dia após dia. A mulher de Potifar me tentava a minha carne, sim, mas desde o princípio, desde do começo, eu aprendi princípios do Senhor que tive que levar pela minha vida. Até porque essa era a vontade do Senhor. Dificuldade, sim. Preso por injustiça, sim. Eu sofri anos sofrendo. Mas quando o Senhor derrama dom sobre a vida de alguém, Ele derrama para serem usados. E na oportunidade certa, Ele me deu a oportunidade certa para demonstrar esses dons. Então, ao revelar o sonho de Faraó, ele me levou ao mais alto cargo. O mais alto cargo em pensar que abaixo dele eu comandava e comandei. E por mais difícil que seja, ao estar naquele cargo, eu tinha meus irmãos, aqueles que me traíram em minhas mãos. Eu podia fazer o que eu quisesse com eles, porque estavam passando fome. Havia fome na terra. E fiz o mais difícil. Os perdoei. Porque o sentimento de vingança é mais fácil do que o de perdão. Então fiz o mais difícil. Os perdoei da maneira que o Senhor queria. E assim fui feliz. E em meu coração só havia alegria. Amém? Passa a palavra para o meu pastor. Louvado seja o nosso Deus, igreja. Glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus. E agradecidos e felizes por essa prévia, que foi a apresentação aqui numa rápida passagem de Moisés, aqui na igreja com os irmãos, super bem representado pelo nosso amado irmão Rui. José, acabei de falar, o José que veio. Moisés, perdão. Moisés se equivocou. Pastor errou. José esteve aqui representado pelo nosso amado irmão Rui Firmeza. Foi uma bênção, amados. Nessa noite, queridos, nós vamos inaugurar essa sexta. Continuará sempre com a palavra, agora com um foco determinado, com uma temática. Hoje, culto dos homens. Então, nessa noite, a temática é José, fiel e perdoador. Muito bem. Nessa noite, nós com certeza extrairemos exemplos, características do caráter de José, que foram essas características, esses exemplos,
forjados, trabalhados pela submissão dele a Deus. Não fora isso, José mesmo reconheceu isso, falou isso, ele teria sucumbido. E nessa noite, eu já começo, e depois os irmãos vão se fixar mais, no nascimento de José. Então, muito claramente, em 30 do Gênesis 22 e 23 diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e disse: Deus me tirou o vexame. Gênesis 30, de 22 a 23. Vou repetir. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e disse: Deus me tirou o vexame. Gênesis 30, de 22 a 23. Deus vivo, que o teu Espírito Santo nos conduza na tua palavra, para que possamos extrair do caráter de José, firmado em tua palavra, firmado pelo teu Espírito Santo, pelas vitórias que obteve, lutas, adversidades, tribulações, angústias e vicissitudes, mas ele não abriu mão do seu objetivo, da firmeza dos seus propósitos no Senhor. E nessa noite capacita-nos, a nós que somos homens, a exemplificarmos em nossas vidas o caráter de José, para lutarmos, para obtermos a sua visão, o seu empenho e tudo aquilo que ele foi capaz de fazer no Senhor e para o Senhor. Muito obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos aí a forma como José nasceu de Raquel, que não tinha filhos, estava num estado de esterilidade e ela estava sendo, inclusive, perdedora em termos de dar filhos a Jacó, a Israel, porque Lia fora realmente aquela mais velha que fora entregue ao Jacó, a Israel. Então, Deus se lembrou de Raquel, ouviu o seu clamor, ouviu a sua súplica e fê-la fecunda. E então nasceu José, ao passo que Rebeca, agradecida, falou: Deus me tirou o vexame. O que nos vai agora ver como José foi, no primeiro tópico, invejado por causa dos seus sonhos. Muito bem, em primeiro lugar, José era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, muito comunicativa, e ele realmente se comunicava com muita alegria, com muito prazer. E os seus irmãos passaram a invejá-lo por seus sonhos. E nessa noite eu quero me prender a Gênesis, você não precisa abrir, 37, de 5 a 11, que revela os sonhos de José, e que traz a revelação de que seus irmãos passaram a invejá-lo e, o que é pior, a odiá-lo. Então, para que você tenha uma ideia, em Gênesis 37, de 3 a 4, diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então você percebe que a partir do momento em que Israel, Jacó, passou a chamar-se Israel, mandou fazer uma veste de túnica talar e de mangas compridas a José,
como um referencial de sacerdócio, como um referencial de preferência, como referencial de destacar seu filho José, filho de sua velhice. Isso já abateu os seus irmãos, que passaram a odiá-lo. E a partir daí, diz a palavra, que esses irmãos não conseguiam levar uma conversa pacífica com José. Sempre era uma conversa truncada, sempre era uma conversa sem nenhum tipo de paciência. Eles se irritavam com a alegria, com a extroversão, o extrovertimento de José. E eu consigo ler o versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. José precisava rogar, implorar para ter a audiência deles, para que eles se reclinassem a ouvi-lo. Para resumirmos no primeiro sonho, José relatou a eles que eles estavam no campo e de repente começava a colher os seus feixes, e o feixe de José era muito robusto, muito bonito, muito forte, a ponto de que no seu sonho os seus irmãos se curvavam para reverenciar o feixe de José. Seria a sua colheita, a sua jornada diária. Então eles se curvavam, e quando José terminou de relatar esse sonho, eles resmungaram: quer dizer que nós vamos nos submeter a você. Veio um outro sonho característico, muito conhecido, onde a lua e o sol, pai e mãe, e as 11 estrelas, 11 irmãos, se curvavam diante de José. A ira começou a ser intensa. Os seus irmãos disseram: reinarás sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. Então aí começou, no próprio seio da família, uma adversidade grande sobre a vida de José. E nesse momento, eu estou nesse tópico, invejado por causa dos seus sonhos. Então, realmente, primeiro sonho, só para pegar atenciosamente, o feixe de José se sobressaía de seus irmãos na colheita, e esses se inclinavam perante o feixe de José. E no outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. A partir daí, criou-se uma tremenda rixa dos seus irmãos contra ele. E ele alegre, e ele vibrante, e ele feliz. E uma coisa chama a atenção, salta aos olhos e destaca-se no comportamento de José. Ele não queria saber se os irmãos não o ouviam pacificamente. Ele não ficava calado pelo fato de seus irmãos demonstrarem indiferença. Você imagina, nós conjecturamos um virar de rosto, um aceno, meneio de cabeça. E José contava os sonhos a si mesmo. Então você começa a perceber na vida desse rapaz que ele cria nos sonhos e os tinha como vindos de Deus. Quantos homens aqui, quantos seres humanos aqui desejam sonhar os sonhos de Deus? Quantos homens aqui, apesar de saberem de que vivemos em apostasia, de que vivemos em tempos difíceis, querem se propor a ser sal e luz desse mundo tenebroso, querem se propor a fazer a diferença e a brilhar como luz no meio de uma sociedade corrompida e adúltera, dentro da qual nós, como igreja, deveremos brilhar como as estrelas, como o povo de Deus. Quantos aqui precisam e estão desejando serem obstinados? José era obstinado por uma causa justa. Repare que ele não tinha os sonhos como sendo dele. Ele atribuía esses sonhos a Deus, o que é mais impressionante. Porque até o pai, Jacó, o Israel, tem um momento que diz: meu filho, alto lá, você está sonhando que eu, sua mãe e seus irmãos
nos curvaremos diante de você. E José não foi indelicado. E José persistiu, confirmando que sim. Então a Bíblia diz que Israel, Jacó, calou-se e considerou consigo mesmo. E com certeza lembrou-se também de sua obstinação. Cometeu um erro, mas a obstinação dele era Deus, era lutar com Deus. Então, dentro do caráter de José, tinha essas características. Ele era obcecado, obstinado e extremamente fiel aos sonhos que Deus lhe dera. Então, vou repetir. Obcecado, obstinado, extremamente fiel aos sonhos que Deus a ele deu, manteve-se fiel em meio às tribulações, angústias e vicissitudes, não abriu mão do seu objetivo e continuou firme nos seus propósitos. Então é impressionante, amados, o que José sofreu para ver nele cumpridos os sonhos de Deus. Então José não se acovardou, ficou firme. E um outro tópico, o segundo que eu quero colocar: vendido e levado cativo para o Egito. Esse texto está em Gênesis 37, de 12 ao 28. Muito grande o texto. O que aconteceu? Os seus irmãos saíram para caçarem, para trazerem mantimentos, saíram numa jornada para longe e José ficou. Então o pai, Jacó, Israel, chamou José e pensou, conjecturou: bom, meu filho ficou, é bom que ele vá, para que os outros irmãos percebam que eu não discrimino. A conjectura não está nessas palavras, mas ele chama: filho, vai ao encontro de teus irmãos que foram a Siquém. Então, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que José obedeceu ao pai e foi a Siquém. Seu pai Israel o enviou. Quando ele chegou em Siquém, ele não achou seus irmãos. Você que conhece a leitura sabe que um homem passava e José perguntou: olha, você viu meus irmãos? Eles vieram para cá, para Siquém. E o homem então orientou José: olha, eles se transferiram para Dotã. E a Bíblia diz que José empreendeu uma jornada para encontrar seus irmãos em Dotã. De longe, os irmãos o avistaram, e lá vem ele sorridente, feliz, alegre, como era o seu caráter. E de longe ainda, a palavra diz que seus irmãos conspiraram matá-lo. Conspiraram matá-lo. Ele vinha longe, já perceptível, a visibilidade já era boa, sabiam que era ele. Então seus irmãos urdiram, engendraram um plano: nós o mataremos, o jogaremos numa cisterna, ou cavaremos um buraco, e ele ficará aqui, e ao nosso pai diremos que uma fera o dilacerou, que uma fera o matou. Então lá vem chegando José, com muita alegria, aquela presença incômoda para aqueles irmãos satissurnos, com a cabeça dura, com o semblante duro, com ódio no coração. Não todos, é claro. E nesse momento, quando ele chega, quem o salvou? Rubem o livrou. Rubem se interpôs e disse: não façamos isso com o nosso irmão, que ele é sangue do nosso sangue. Não vamos fazer isso com ele. E então eles seguraram, não conseguiram matá-lo, porque Rubem se interpôs. Muito bem, vinha uma caravana de midianitas, que eram também ismaelitas,
vinham passando, e nesse momento, anteriormente, um pouquinho antes da passagem dessa caravana, eles colocaram José numa cisterna seca, numa cisterna sem água, no buraco sem água, e ali ele ficou desesperado. Ele entendeu que queriam matá-lo, ele ouviu que iam matá-lo, ele ficou com certeza grato a Rúben, que evitou a sua morte, mas ficou em desespero naquele buraco. Passada a caravana de midianitas, de ismaelitas, mercadores midianitas, seus irmãos o tiraram da cisterna vazia e o venderam por 20 ciclos de prata. O venderam por 20 ciclos de prata. Pegaram aquele dinheiro, que era suficiente para distribuir entre eles, e o seu irmão José, claro que aos prantos, claro que suplicando, foi vendido como escravo por 20 ciclos de prata e foi levado para o Egito. Então, foi levado como cativo para o Egito, vendido pelos próprios irmãos que a princípio, queriam matá-lo. Se interpôs Rúben, e ele então suplicou que aquilo não fizesse, e ele foi vendido, quero frisar bem isso, por 20 ciclos de prata. Muito bem, então nesse momento, ele vai até Potifar. E nesse momento, ele vai conviver com Potifar, que o achou forte, que o achou de boa aparência, que percebeu que José tinha um semblante alegre, tinha um olhar firme, tinha uma têmpera, uma determinação visível no seu semblante, simpático, sorridente. E Potifar então se impressionou com aquele jovem e começou a conviver com ele e começou a perceber a determinação, a obstinação, a visão de José, que a todos contava que Deus tinha dado a ele sonhos que iriam se cumprir. Potifar então deu a administração da casa a José. Fez uma viagem. A esposa de Potifar, que não era flor que se cheirasse, começou a ver naquele rapaz uma opção para a sua visão, para a sua determinação maligna, e ela começou então a assediar José. E José vai se esquivando, foi evitando, até o momento em que ela o advertiu, o convidou, colocando para ele a brecha, a oportunidade da ausência do seu marido que havia viajado. José disse uma frase tremenda a ela, que deve ter feito aquela mulher tremer nas bases. E ele disse mais ou menos assim, vou botar numa linguagem bem simples para que não complique. E ele falou assim: seria justo eu intentar contra o meu senhor, seu patrão, senhor, com S minúsculo, seria justo eu traí-lo na sua ausência? A ele que me abriu as portas e que confiou em mim. E nós sabemos que a partir desse desabafo, a partir desse fora que José deu nessa mulher, ela começou a ter por ele, além de um desejo, uma ira e algo doentio, ao ponto que o chamou e fez com que ele, contra a vontade, pudesse estar com ela. E ele, todos nós sabemos, fugiu, teve o acidente do pedaço da roupa, da túnica, ele fugiu e ela começou a gritar, imputou-lhe a culpa, quis vingar-se dele e o acusou de que ele a havia atacado. Essa mentira braba chegou ao conhecimento de Potifar quando ele chegou de viagem. E Potifar, muito triste,
não sentiu no coração de punir a José. Ele podia matá-lo, ele podia executá-lo, ele podia vendê-lo. Mas José, preste bem atenção, foi para a prisão. Então a prisão de José transcorre e é narrada em Gênesis 39, de 19 a 23. Então na prisão, ele começou a ganhar a simpatia dos prisioneiros. A todos que o viam, a todos que olhavam, ele despertava uma simpatia. Ele despertava uma confiabilidade. Então, na prisão, de 39, capítulo 39 do Gênesis, de 19 a 23, ele passou a interpretar os sonhos dos prisioneiros. Contavam-lhe sonhos e ele os interpretava. Então tem aquele detalhamento do copeiro, tem aquele detalhamento do padeiro, coisas tremendas. E ele só dizia assim: olha, quando você chegar a Faraó e tiver oportunidade, lembre-se de mim, porque eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que eu tive sonhos de Deus, lembrem-se de mim. E ele começou então a interpretar os sonhos dos prisioneiros. Isto é registrado em Gênesis 40, de 1 a 23. E aí chega um momento fatídico, fatal. Faraó teve um sonho. E o sonho dele era similar. Foram duas visões num só sentido. De uma só árvore. Brotavam espigas, 7 espigas bonitas, robustas, e 7 espigas magérrimas, horríveis, feias, ressequidas. E essas espigas ressequidas, magérrimas, engoliam, comiam as mais frágeis, as mais fracas. E no mesmo sentido, não se preocupe com a ordem, no mesmo sentido, 7 vacas gordas, lindas, bem nutridas, e 7 vacas magras, esqueléticas. Essas 7 vacas magras devoravam no sonho de Faraó as 7 gordas. E a partir desse momento, Faraó começou a ficar perturbado, começou a invocar seus sábios, seus ministros, os seus auxiliares, os seus adivinhos, para vir interpretar esse sonho. E ninguém conseguia, até que aquele amigo lá de dentro lembrou-se de José, descreveu ao Faraó a competência de interpretar sonhos de José, e não deu outra. Faraó mandou que lhe trouxessem a sua presença. Lá José, meu irmão, você imagina a alegria daquele rapaz. O Senhor o colocou diante da maior autoridade do Egito, Faraó. A maior autoridade do Egito, Faraó. E lá vem José. Quando eu trocar o nome, você levanta a mão e me corrige. Estou falando do José, né? Amém. De vez em quando o Moisés quer se meter, você manda ele embora. Tá. Lá se vem José feliz, alegre. E então, esse sonho do Faraó está em Gênesis 41, de 1 a 36. Então fala das espigas e das vacas, gordas e magras, que são devoradas pela espiga magra e vacas magras, ambas, as gordas, espigas e vacas. Vem José e fala a Faraó, ouve o sonho e diz: Faraó, tanto as vacas quanto as espigas são o mesmo sonho. Deus está avisando. Olha a força desse rapaz. Olha a obstinação desse rapaz. Ele devia estar em depressão. Ele deveria estar em estado total de desânimo, de rancor, de mágoa. Ele deveria estar, por tudo que passou, destruído. Quantos concordam humanamente com isso? Claro, igreja. Porém, ele falou: Faraó, Deus me revelou que
tantas espigas gordas quanto as vacas gordas foram devoradas. O que significa isso, Faraó? Que acontecerá sobre o Egito, transcorrerão sobre o Egito 7 anos de grande abundância, de grande fartura. E abundantemente os campos produzirão. Será uma colheita extraordinária, as colheitas desses 7 anos, a produção de tudo que você puder, tudo vai ser extraordinário. E Faraó assustado olhando para ele, ele falou, e as 7 espigas mirradas e vacas mirradas serão 7 anos subsequentes, que virão depois, que se o Senhor não tiver a competência administrativa de segurar esses 7 anos de fartura com sabedoria para deixar em depósito algo que suplante ou confronte a crise, o Senhor, a economia egípcia será engolida, será destruída. Portanto, Faraó, escolhe um homem inteligente. Olha o Faraó diante dele. Escolhe um homem inteligente, ajuizado, que possa administrar isso. E Faraó, então, o que vocês acham, irmão? Ninguém interpretou o sonho. Ninguém conseguiu a sua assessoria negativo. Os seus sábios negativos. Estava ele diante de um homem que falou algo extraordinário. Então, enquanto ele falava, o próprio Deus convencia Faraó de que aquela narrativa, aquela descrição, aquela interpretação era real e verdadeira. Faraó, então, disse assim, bom, quem poderia ser? Nós vamos te colocar. Aí ele vai além, e você vai pegar, e vocês vão pegar a 5ª parte. A 5ª parte de toda a produção dos 7 anos de fartura. Você já imagina que eram cereais, que eram coisas não perecíveis e outras que seriam estocadas adequadamente para suportarem a crise. Então ele fala, a 5ª parte será estocada. Irmãos, no universo total de 100, a 5ª parte é quantos por cento? 20%. No livro, Os Judeus e o Dinheiro, levanta-se a hipótese e se traz à tona algo impressionante, irmãos. Repare, José era neto de Abraão. José sabia por seu pai Jacó, seu pai que se tornou Israel, de Melquisedeque, recepcionando seu avô. E lá no Egito, o Deus da agricultura exigia 10% de toda a produção. Esses 10%, esses 10% eram basicamente destruídos, ninguém podia tocar. Às vezes a família real desfrutava, mas era um estrago. Mas só que a proposta de José foi o quê? 20%. A 5ª parte da produção. Então, conjecturando, você não vai encontrar nas escrituras os intérpretes, os homens que analisaram profundamente a história judaica, a história egípcia, perceberam e disseram e conjecturaram que José estava respeitando o que determinava a cultura religiosa egípcia e acrescendo os 10% do Senhor. Agora, olha a visão dele. Não é para estragar, é para estocar. Por quê? Porque toda a terra em crise virá nos procurar. E dentro da crise, olha o que ia acontecer. 7 anos de crise, olha o que ia acontecer. Olha a visão, olha o estratagema, olha a estratégia de José. Nos 20 anos, povos virão até nós. Nós comeremos e nós ganharemos dinheiro.
Ou seja, só quem vendeu a época dos 7 anos de crise, só quem vendia a época dos 7 anos de crise era o Egito, que alimentava o seu povo, claro, racionalmente, com porções racionalmente distribuídas, sob a tutela, sob o governo de José, que era o segundo depois de Faraó. Aliás, Faraó disse: tu serás o meu governador. E só haverá uma pessoa acima de ti nesse reino, eu, Faraó. Então, nesse momento, José, ele estabelece, e quando você lê que a sua família veio, e depois Jacó, Israel, juntou mais dinheiro, juntou outros mantimentos para trocar por alimentos no Egito. Então Deus fez algo extraordinário ali, e José mais uma vez mostrou a sua obstinação, a sua fidelidade ao Senhor, manteve-se fiel em meio às tribulações, angústias, vicissitudes, não abriu mão do seu objetivo, da sua firmeza nos seus propósitos. No percurso, ele poderia, amados, ter feito um ato de rebelião contra os seus compradores e ser assassinado. Ele poderia ter caído à tentação de uma linda mulher chamada Potifar. Mulher de Potifar, perdão. Mulher de... Lá eu afeminei o faraó. O Potifar, perdão. A mulher de Potifar. Então, ele poderia, irmão, ter caído ali. Tanto que ele correu, ele fugiu. E nós nos lembramos de Paulo, muito tempo depois, diz a Timóteo: foge das paixões da mocidade, fogem das paixões que lutam contra a carne. Que caráter, irmão, que visão desse rapaz. Você imagina depois na fazenda de Potifar, o comentário entre os outros servos, de saberem depois que realmente aquele rapaz foi obstinado, extremamente fiel, manteve-se fiel em meio a todas as provocações e vicissitudes. Então, nós estamos no momento dos sonhos, da interpretação dos sonhos de Faraó, Gênesis 41, de 1 a 36. Como governador do Egito, eu adiantei um pouquinho, Gênesis 41, de 37 a 47, como governador do Egito. Irmãos, não deu outra. Ocorreu o que falara José. Lá veio a fartura, transcorreram os 7 anos, o estocamento foi feito, a 5ª parte, um universo de 20%, e tudo que era produzido, essa parte era de lei, era por fiscalização de José, que tinha os seus fiscalizadores para serem efetivamente guardados. Governou com sabedoria, Faraó o admirava a ponto de ele, além de governador, ser o principal conselheiro de Faraó. Impressionante isso. Agora olha lá. Reencontro com seus irmãos. Aí todos também conhecem a história. Irmãos, quem vem? Lá vem a turma. Chegam no Egito. Foram comprar mantimentos e chegam até José. José os conhecia, José sabia quem eram eles se identificaram ao governador e com certeza anunciaram: vocês vão falar com o governador, a segunda pessoa de Faraó. Faraó nem aparece, é ele que decide tudo. E eles chegam, honram José, não conheceram, óbvio, seu irmão, pensavam que seu irmão estava morto, não poderiam, na mente deles, conceberem de que José teria persistido com seu caráter, teria crido nos seus sonhos e teria ido adiante. Então eles contam, e o vosso pai vive, que era o pai dele também. E eles descreveram: já está velho, o filho lá ficou com ele, o outro filho ficou com ele, que era irmão de José, ficou com ele. Ele disse para que nós viéssemos, levássemos mantimentos. Não deixou esse filho vir, porque senão ele nos disse,
disseram eles a José: eu morrerei e eu serei sepultado se ficar sozinho. Meu coração não suportará. Por quê? Porque eu já perdi José, que vocês disseram que uma fera o dilacerou. Eu não consigo perder outro filho. E ele começou a ficar cabreiro. Então eu não vou deixar que esse vá. Aí José começa a dizer para os seus oficiais distribuírem os mantimentos pedidos. Ele, por estratagema, por estratégia, coloca no saco, vocês sabem disso, algum valor, e disse: então vocês vão e me tragam o irmão de vocês, que ficou lá. Resumindo a história, para que nós não percamos tanto tempo, mas possamos aproveitar a essência, ele então exigiu o quê? Que o pai, se quisesse e pudesse, e ele pedia, que trouxessem o pai também. Os irmãos ficaram meio perplexos, mas deixa eu lhe dizer algo. Nesse reencontro com seus irmãos em Gênesis 42, de 1 a 43, e haja história, irmãos, ele se dá a conhecer. Ele vai se dar a conhecer a seus irmãos. E quando ele se dar a conhecer, você sabe o que aconteceu. Mas vamos deixar para daqui a pouquinho, eu faço questão de ler com vocês. Então veja, ele foi honrado, tornou-se a segunda pessoa no mundo. O mundo vivo da época, o mundo produtivo da época era aquilo ali. Tinha outras nações, tinha pequenininhas, a Bíblia não ia narrar todas, mas pega a família de José para poder ilustrar o que Deus tinha como objetivo. E olha que coisa tremenda, Igreja do Senhor. Ele então vai dar-se a conhecer a seus irmãos. Olha que caráter, igreja. Olha que caráter. Olha que altruísmo. Olha aqui, não tem outra palavra, caráter. Igreja, ele poderia vingar-se de seus irmãos. Ele poderia, no mínimo, fazê-los passar uma baita vergonha. Ele poderia, no mínimo, pensando humanamente, pensando como homens, fazer algo ali inédito, inaudito para se vingar. Mas eu quero ler com vocês 45 do Gênesis. 45 do Gênesis. Gênesis capítulo 45. A partir do versículo 1. Já estavam lá conversando, já estavam lá se entendendo, mas eles não sabiam quem era José. 45 a partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Irmão, bradar é gritar. Não pense que José falou, não, ele gritou. Olha lá, vou repetir. Então José, não se podendo conter, diante de todos com que ele estava, os que estavam com ele, bradou: fazeis sair a todos da minha presença. Saiam! Foi assim, igreja. Saiam agora! Olha lá. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Imagine para aqueles serviçais, aqueles ministros de José, quando ele gritou para saírem todos, o que eles pensaram? Vai mandar matar todos eles. Vamos até sair de perto, porque ele está gritando. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Olha o caráter, igreja. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Existiam átrios, perto do palácio, da recâmara de Faraó. Ficavam pessoas com vendas, pessoas que tinham autorização dos ministros para estarem ali. Então, olha lá, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai?
E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha a igreja, para aí, que coisa linda. Olha a obstinação, olha a obsessão desse rapaz por Deus. Olha o que ele diz: vocês não se entristeçam, vocês não se revoltem uns contra os outros, porque Deus fez isso. Se não fosse isso, a vida da família, a vida da terra não teria sido preservada. Olha que caráter. Então disse a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Então ele disse: eu sou José, a quem vendestes para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, estou repetindo, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, na frente de vocês. 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Pai de Faraó, queridos. Olha que coisa linda, conselheiro de Faraó, acima de Faraó e senhor de toda a sua casa. E como governador em toda a terra do Egito, apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vede por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Caráter de Cristo, irmão. Caráter do Espírito Santo de Deus. Perdoador. Atribuiu o mal que seus irmãos fizeram a ele como permissão de Deus, para que ele pudesse chegar no Egito. Fiel à palavra, fiel ao seu Deus, a tal ponto que ele disse: não foram vocês que me enviaram, foi o meu Deus, que permitiu que eu viesse ao Egito para a salvação da vida. Homens, Deus quer salvadores dentro da sua igreja. Deus quer agregadores. Deus quer aqueles que possam dar a sua vida para a manutenção do corpo de Cristo, para a manutenção da família de Deus. O Senhor te quer com esse caráter de José, um caráter perdoador, fidedigno a Deus e que olhava, acima de tudo olhava para os intentos, os sonhos que Deus lhe deu. Essa noite, queridos, querida igreja, nós devemos ser obstinados, extremamente fiéis ao nosso sonho, o sonho de ter a vida eterna,
O sonho de ter almas que estão conosco e outras que chegarão e outras que ganharemos ao nosso redor. Deixa eu lhe dizer algo. No Espírito Santo e no caráter de Deus não existe mediocridade. Não existe infidelidade, não existe traição. Deus não é mesquinho. A carne é mesquinha, mas as obras do Espírito. Nós recentemente tivemos aqui o nosso pastor Gabriel citando-as em Tiago capítulo 3. Amados, o Senhor quer que sejamos preservadores da vida da igreja. Está pertinho, está bem próximo, está chegando a hora, igreja. E nós já veremos, amados, poucos morrendo, mas a maioria subindo com o Senhor. Que em nome de Jesus, amados, nós não possamos nos afastar da sublimidade, do conhecimento de Cristo, por amor do qual devemos perder todas as nossas mesquinharias, todas as nossas visões de riqueza, e vivamos sim desfrutando delas para a glória do Senhor, e não permitamos que a glória de Cristo e que seu reino saiam do primeiro lugar em nossas vidas. Deus precisa de homens e mulheres, lá em Números, de homens e mulheres, lá em Deuteronômio, valentes, que aborreçam a avareza, homens que amem ao Senhor com todas as suas forças. É muito fácil, queridos, servir a Deus na bonança. É muito fácil, amados, servir a Deus na alegria. Mas José o serviu de todas as formas. E nas formas mais inconvenientes, vexatórias e vergonhosas possíveis. De uma linhagem maravilhosa judaica, de uma linhagem de Abraão abençoada por Deus, o Senhor disse: não, filho, fica firme, porque eu te colocarei como governador de toda a terra. Exagerei? Não. Na hora da crise, era o segundo ano, faltavam 5 ainda dos 7 de crise, e a família toda já estava no Egito, voltando. E ele falou: eu os sustentarei até o final. Vocês morarão em Gósen, e eu os sustentarei. Reviu seu pai, o Jacó, o Israel vibrou, ficou encantado no Senhor com a providência divina. Igreja, o Senhor quer que sejamos sustentadores da sua obra, sustentadores dos nossos irmãos. Cobrirmos e os cobrirmos é nosso dever. Cobrirmos os nossos irmãos. Ah, pastor, mas eles não me cobrem, irmão. Olhe para Deus, seja fiel. O Senhor procura, para adorá-lo, adoradores. E ele encontrou em José um verdadeiro adorador. José, repito, tornou-se a maior autoridade da terra. E depois da geração dele, vieram faraós, e a Bíblia diz depois no relato, você conhece, que não conheceram a José. E lá colocaram de novo o Egito em crise. O Egito parecia até o Brasil de hoje. Mas o Senhor está conosco, amém? Irmãos, não houve corrupção nesse governo. A partir do momento que José entrou, o Egito tornou-se referência mundial. E o Senhor abençoou aquele povo. Nessa noite, homens de Deus, o Senhor quer que vocês sejam sustentadores, apoiadores, mantenedores, que você ame o seu irmão, que você perdoe o seu irmão e que você cubra o seu irmão com o amor de Deus. Senhor Deus, nesse primeiro culto de homens, nós queremos nos apropriar do Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito que sustentou, que apoiou e que deu forças a José, é o mesmo Espírito Santo que hoje está conosco. Abençoa a Tua igreja nessa reta final. Abençoa a Tua igreja nesses últimos tempos e dias. Para a honra e glória do Teu nome, segura as famílias dessa igreja. Que em nome de Jesus elas sejam sustentadas até a Tua vinda. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir.